Olá, estamos começando mais um episódio do Contabiliza PharmaCast, um projeto que tem por objetivo desenvolver o setor farmacêutico com conteúdo de qualidade a partir de entrevistas com os profissionais mais renomados do mercado. Estou recebendo aqui Sandra Takata, que é uma grande amiga, mentora, líder, que tem uma história para contar e, mais que isso, uma altíssima reputação no mercado. Assim como eu, é jornalista, empresária e presidente do Instituto Mulheres do Varejo. Seja bem-vinda, Sandra. É uma honra estar aqui com vocês, Lígia. Nosso contato aí de muitos e muitos anos. Aí, principalmente na área farma. E a gente sempre se reencontrando, né? Em diversos projetos. Sempre, a gente está sempre na mesma jornada, Lígia, a gente não pode negar isso, né? Isso é muito bom. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o papel das mulheres em cargos de liderança no mercado farmacêutico. Sam, para a gente começar, tem um fato muito curioso, né? Estamos aqui, eu e você, duas mulheres, as fundadoras da Contabiliza Pharma, idealizadoras do projeto aqui do Cast, que são duas mulheres, perfeito. Isabela e Fernanda. Mas a gente ainda tem um cenário muito masculino dentro do canal Pharma. Não sei se é o termo correto, né, de se dizer. Quando a gente chega num evento, ainda é muito homem de terno. Não sei se você tem essa mesma percepção. Por que você acha que isso ainda acontece? Olha, Lígia, apesar das mulheres estarem em muitos lugares, a gente olha ainda que a parte liderança, e é onde a maioria dos homens circulam, por exemplo, nos eventos, né? A liderança ainda é muito masculina. Há muitos anos, né? A mulher vem tentando esse papel, mas até por uma questão, talvez, de proteção de poder, né? Esse caminho e essa jornada tem demorado um pouco. Eu acho que há uma transformação no mundo todo para que as coisas mudem. Afinal de contas, as shoppers, e a gente está falando tanto no alimentar quanto no canal Pharma, são as mulheres. Né? E como é que você vai organizar uma loja, vender produtos, se a maior parte da sua shopper, do seu shopper, é mulher? Quem é que decide? Eu sempre, fazendo um paralelo com todos os varejos, né? Eu sempre digo que recentemente, dentro do Instituto, a gente descobriu uma empresa de calçados feminino que não tinha uma mulher na diretoria. E a pergunta é a seguinte: se de repente a diretoria fala assim, não, esse calçado eu não quero aprovar, não vai dar certo, enfim, ok, aí a gente se questiona. São homens definindo os nossos calçados? Eu tenho certeza que se tivesse maior diversidade nesse ponto, na liderança, e já foi comprovado, né? A gente tem um maior faturamento, porque você tem esse olhar feminino, mas as coisas não acontecem assim, porque é isso que eu tenho levado até para as palestras de conscientização. Se você está falando no quesito diversidade, se a gente tem um maior faturamento, que já foi comprovado, foram comprovadas em várias pesquisas, por que a gente não muda? Né? Então, há uma blindagem, sim, até da questão masculina, de não perder o espaço, de, olha, eu ouço muito, né? Agora eu não tenho, eu sou homem, branco, não tenho mais vez nas entrevistas, agora é a vez de vocês. Mas a gente não está brigando pelos espaços, a gente está querendo que a gente nós mulheres possamos ter nossas escolhas nesse quesito, porque essa é uma das barreiras que acontecem, né? Como a gente não tem escolha, então a gente tem de se preocupar com o momento que engravida, não é um momento que a gente quer, mas muitas vezes o momento da carreira, ou porque eu vou receber uma promoção. Só que, no entanto, a gente tem um relógio biológico.
E cada vez mais eu conscientizo as pessoas que uma mulher, ela está dando à luz a um cidadão saudável. Então, nós somos responsáveis por criar cidadãos saudáveis e também serão os nossos futuros clientes. No entanto, no mundo corporativo, na sociedade, né, em si, o que acontece é que a mulher sofre muito preconceito. E como é que a gente, então, diminui? Que acabar, enfim, né? São pessoas e cada uma tem um modo de pensar. Mas como é que a gente diminui, então, esse preconceito no mundo corporativo e essa pressão? Recentemente, eu estou falando de 10 anos, a gente descobriu uma corporação que, quando uma mulher engravidava, ela era tirada do centro de custo. E quando ela voltava, então, da licença maternidade, o chefe tinha de implorar, enfim, para a diretoria, para que tivesse uma cadeira, né, dela, ou, se não tivesse, ela teria de procurar em outros departamentos, se tinha algum outro lugar. Você imagina uma mulher engravidando num ambiente desse? A pressão que ela sofre, a pressão de não saber, puxa, e aí? Quando eu voltar, será que eu vou conseguir sustentar meu filho? Vou estar desempregada? O que a espera, né, pela frente. Isso acontece em todos os varejos. A gente circula pelos eventos, né, Lígia? E a gente olha assim, muitas vezes a gente consegue contar nos dedos quantas mulheres temos. Esse número vem aumentando, né? Ainda bem. Até porque eu acho que tem mulheres capacitadíssimas hoje. Não venham falar que, olha, precisa de mais capacitação. Não, a gente tem mulheres capacitadíssimas hoje para assumir esses cargos. No entanto, a gente precisa também acabar com certas barreiras e mudar mindsets da sociedade. Uhum. A gente precisa ter grupos de apoio, e eu estou falando de maridos também, que estejam presentes na criação dos filhos, né? Eu vejo até pelo nosso grupo hoje, a gente vai falar um pouquinho mais, nós somos 350 executivas, e quando a maior parte dessas mulheres, elas se tornam CEOs, elas acabam se divorciando. E por quê? Porque você começa a ter uma carga horária extensa, reuniões, e você começa a delegar muitas coisas até para o marido. Às vezes não, sei lá, talvez assim, dentro de casa, ele não estivesse acostumado com a mulher estando tão fora assim, e aí eles espanam. Mas não são coisas excludentes, né, Sam? Você não precisa escolher ser CEO ou ser mãe. Você pode ser as duas coisas, né? É isso, entendeu? Porque uma mulher que tem a capacidade de dar à luz, ela tem capacidade também para fazer a gestão de uma empresa e ser CEO. Uhum. Só que ela tem que contar com esse grupo de apoio também. Sim. Afinal de contas, né, somos dois dentro de casa administrando uma casa. Responsabilidades então, iguais. As responsabilidades são iguais. Né? Não é só porque eu sou mulher que eu tenho de cozinhar dentro de casa, limpar a casa, ou mesmo dentro da empresa, né? Muitas vezes o que a gente vê quando a gente tem as reuniões e você é a única mulher na reunião, você é que vai servir o café, você que vai fazer a ata da reunião, né? Que são os serviços de housekeeping, né? Puxa vida, né? Todo mundo tem braço, todo mundo tem perna, todo mundo sabe servir cafezinho. Então, são essas mudanças que parecem ser pequenas e muita gente fala, hoje o mundo tá chato, né? Chato porque você não tá passando pela mesma coisa, pelas mesmas coisas que a gente passa. E também, Sam, tem mulheres que não querem, né? Elas não querem estar na liderança, elas não querem sair para o mercado de trabalho, mas é justamente isso. Eu acho que a escolha é que precisa fazer parte ali das rotinas das famílias e das corporações, né? E é isso que eu falo.
tá tudo bem se você não quiser estar no cargo de CEO, no cargo de diretoria de liderança. Ok. Às vezes eu tenho um tempo lá para ficar com meus filhos. E ok. O que não dá na verdade, essa pressão e esse olhar muito tradicional, convencional, de que, nossa, engravidou, e agora? Vou ter... e agora? Tem a licença maternidade, vou ter de substituir, como eu vou fazer? Ser vista como uma pessoa não grata, né? Sim. Que parece que você está atrapalhando. Sim, ali. Sim. E não, você tem de olhar com essa, sabe? E até essa questão de endeusamento mesmo, porque, gente, é uma mulher que está criando um cérebro dentro dela. Uhum. Olha isso. Que, sabe, é muito grande. Muito grandioso. Né? Então, não dá para você olhar de uma forma preconceituosa, de uma forma que você estimula os outros a pressionarem. Então, e uma mulher, assim, quando ela engravida, ela, com essa pressão, ela se entende até, nossa, agora eu vou ter de mostrar mais resultado, porque senão não vou ficar, eles vão me demitir. Gente, é uma família sendo criada, né? Uhum. Então é isso que a gente tem de ter, enfim, em mente. Tá. Sam, vindo um pouquinho para dentro da farmácia, que é o público aqui da nossa audiência, as mulheres, todos os funcionários, mas pensando especificamente nas mulheres, a jornada de trabalho acaba sendo, em sua maior parte, em pé, né? E você trouxe muito também essa questão da gravidez, né? Quando as mulheres engravidam. Sim. E agora falando como consumidora, não como jornalista, né? Especializada no segmento, mas eu tenho visto um pouco mais de mulheres nas redes nas quais eu faço as minhas compras. Tem isso? A gente tem tido mais mulheres no varejo farmacêutico? Eu acho que o varejo farma, até comparado com o alimentar, eu acho que ele é mais avançado. Tá? Quando a gente olha em toda a operação, eu acho que há muitas mulheres. O problema está nos cargos já de liderança. Né? Uhum. Então, quando a gente olha as farmacêuticas, balconistas, atendentes, no varejo farma... Tem uma aderência maior. Tem uma aderência maior. Muitas vezes, até às vezes o primeiro emprego da pessoa. Então, o varejo é muito receptivo. O problema acontece justamente quando essa mulher começa a crescer. E são nos cargos de liderança que a gente acaba não tendo acesso, né? Por várias barreiras que acontecem. Eu cito sempre a questão de empresas de grande porte, que você tem aí os gerentes regionais. Quando você abre uma vaga para gerente regional, há poucas mulheres se candidatando. E aí você fala, tá vendo? Não tem currículo. Mas aí tem um problema social grande. Porque quando uma mulher ela se candidata, muitas vezes ela tem de mudar de cidade ou de estado. Quando isso acontece, normalmente, o homem, quando ele se candidata, a mulher pede demissão do emprego onde está e acompanha o marido. No entanto, o inverso é muito complicado. Então, quando uma mulher se candidata a uma vaga de gerente regional e ela fala, eu vou me candidatar, mas a gente vai ter de fazer essa mudança e talvez você tenha de pedir demissão. Ela pode estar ganhando 3 vezes mais, mas ela vai arranjar muitos problemas em casa. E aí, do outro lado, vendo a questão masculina, também é um problema, porque o cara passa a ser visto de uma outra forma. Ah lá o vagabundo sendo mantido pela mulher. Olha só. Ah, lá vai o cara que vai cuidar das crianças. Então, são essas barreiras sociais que a gente tem de transformar. Por que não? Porque ele não pode cuidar da casa ou, de repente, ele pedir demissão, ir com a esposa e ir lá conseguir um outro trabalho.
Então, muitas vezes são esses mindsets que a gente tem de transformar. Sam, você falou um ponto muito importante que é sobre ter currículo ou não, né? Às vezes a pessoa tem o currículo, mas tem essas barreiras familiares, digamos assim. E também a competição, né? A gente precisa deixar claro que quando tem, vamos pensar assim, um processo seletivo que está competindo um homem e uma mulher para o mesmo cargo. Ambos precisam ter a competência para aquilo. A gente Sem não está dúvidas. querendo que a mulher Sem ganhe dúvidas. apenas pelo sexo que ela tem, Sem dúvidas. mas pela competência, né? O que você acha que, não vou dizer que falta ainda, mas para quem quer de fato chegar no topo, quais são as recomendações, né? O que as mulheres precisam fazer, ter, experienciar, vivenciar? Nós mulheres, com toda essa jornada que eu falo até ancestral, a gente tem um problema também de síndrome da impostora. Então, para se candidatar a uma vaga, o que a vaga estabelece, a gente tem de cumpri-la 100%. Então, você precisa ter inglês fluente, espanhol fluente, você precisa ter o curso X, você precisa estar assim, assado. Se não tiver, se está faltando uma vírgula, às vezes a mulher não se candidata, ela não se acha apta àquilo. Esse é um sentimento característico da mulher, né? Sim, sim. E o homem não. Já vi histórias assim de uma vaga que a gente até distribuiu e uma delas exigia inglês e português e espanhol fluente. E aí ela falou, nossa, eu tenho espanhol fluente, mas faz tantos anos que eu não falo. Ai, não sei se eu vou me candidatar ao cargo. O homem não, fala assim, eu não tenho espanhol, mas me coloca nessa vaga, em 6 meses eu aprendo, né? E então há algumas características que a gente também precisa trabalhar. Essa questão da autoconfiança, segurança, de segurança, né? Isso, de estar se candidatando, sabe? Que você sim tem o poder de estar lá. Você está capacitada sim para isso. É que a gente ouve tantas coisas da sociedade em si, que lá no fundinho alguma coisa diz, fala assim, olha, será que eu posso? Será? Então são essas, sabe? Às vezes, muitas vezes são os empecilhos, né? Que a gente mesmo causa. Então a briga é da gente com a gente mesma muitas vezes, nesse quesito. Que curioso, né? Porque você falou isso e na hora me veio na cabeça... lá. Uma colega, até jornalista também. Li, talvez entre esse cliente para o meu portfólio, precisa inglês fluente, é um cliente da Rússia, topa. Nossa, estudei inglês a minha vida inteira, mas nunca usei profissionalmente. Usei nas viagens que eu fiz, será que eu dou conta? Me veio na hora esse pensamento. Justamente. E se for um homem, fala assim, não, pode me colocar lá, ele pode estar falando inglês médio, mas ele se vira. Então, às vezes, os nãos também acabam sendo pra gente, né? Sim. Que a gente dá pra gente mesma, né? Sim, sim. Então, esse desafio, eu falo, é da gente com a gente mesma, né? Porque, puxa, a maior parte das cadeiras universitárias hoje são ocupadas pelas mulheres. Lógico, quando chega lá nas cadeiras de mestrado, se diminui um pouco, mas aí eu vou vendo as barreiras, porque eu falo, a gente tem primeiro, segundo, terceiro, quarto turno, às vezes, em casa, né? Então, isso precisa mudar, né? Isso precisa mudar ainda. Sam, falando agora um pouquinho sobre o Instituto Mulheres do Varejo, eu queria que você contasse como ele surgiu. Foi de um grupo de WhatsApp, né? E tomou uma proporção gigantesca. E de que forma ele ajuda as mulheres a entrarem para corporações ou para serem recolocadas em cargos que estão aí anunciados ou não, enfim, como que acontecem essas conexões. Perfeito. O grupo começou, ele foi fundado pela Fátima Merlin,
que é uma grande consultora e escritora na área de gerenciamento por categorias. E uma querida. Isso. E pela Vanessa Sandrini, que hoje é uma das diretoras do Empório Fasano. E na época, a Vanessa tinha uma vaga no local onde ela trabalhava, e essa vaga não era preenchida. E trocando ideia com a Fátima disse: puxa vida, eu tenho uma candidata, ela está 2 anos fora do mercado, mas eu acho que ela cabe no que você está querendo. Essa pessoa passou pelas entrevistas no RH, ela acabou sendo contratada, só que no primeiro dia de trabalho essa mulher não apareceu. E aí a Vanessa conversou com ela continuou trabalhando, e passados alguns meses tinha uma apresentação que essa executiva contratada, né, indicada pela Fátima, iria fazer, só que ela não aparecia. E a Vanessa... a Fátima estava nessa reunião que ia acontecer, e ela comentou com a Vanessa: nossa, deve ter acontecido alguma coisa grave, porque a gente não consegue falar com ela. E então a Fátima falou: nossa, Van, demite, não é porque eu indiquei, sou sua amiga, enfim, que você tem de manter. Ela falou assim: não, alguma coisa deve ter acontecido. A Fátima teve um insight e falou: quer saber? Eu vou até a casa dela. E foi quando a Fátima chega, a porta estava aberta e essa pessoa estava lá, caída no banheiro, com 2 costelas quebradas, esganadura no pescoço, ensanguentada, porque o marido não queria que ela voltasse a brilhar, a trabalhar. Até depois você começa a juntar, né, juntar o quebra-cabeças, e percebe que os 2 anos que ela tinha ficado fora justamente foi porque o marido não queria que ela voltasse. E a gente está falando de uma executiva, a gente não está falando de pessoas, né, da periferia, que não tem instrução, não, a gente está falando. E elas resolveram então falar o seguinte: puxa, a gente precisa discutir os nossos assuntos como mulher, porque a gente não faz o networking como os homens fazem, ou vão jogar bola, ou saem para tomar uma cervejinha, a gente acaba muitas vezes voltando para casa, né? A gente precisa se reunir. Então elas começaram no WhatsApp, chamar uma outra, só que em menos de 1 hora já tinham mais de 100 pessoas. E aí no dia seguinte, então, a gente montou um comitê, então estou lá desde o dia 1º, né? E a gente se uniu, e na época era até para, conquistar mais cargos de liderança, mas a gente percebeu com o passar do tempo, e esse mês a gente está fazendo 5 anos, no mês de outubro a gente faz 5 anos, então o que acontece é que a gente percebeu que hoje o nosso propósito é transformar esse ambiente num lugar em que nós possamos ter nossas escolhas. Então, somos hoje 350 executivas reunidas para trocar informação, trocar vagas, conscientizar. A gente leva a conscientização através de palestras via neurociência para falar de vieses inconscientes. Nós temos um grupo de homens que são os nossos aliados do Eles por Elas, já que a maioria dos homens são líderes hoje, a gente precisa ter aliados para fazer e promover essa transformação. Então, a gente troca muita informação, a gente faz 2 eventos ao ano, mensalmente a gente se encontra, para que a gente se transforme, possa transformar o ambiente em que cada uma está. E é isso que a gente promove. Então, essa troca mesmo de conhecimento e de transformação, né? E se alguém quiser fazer parte, como que é, né, essa abertura para a chegada das pessoas? Hoje, você precisa ter pelo menos o cargo de coordenação para cima, porque para baixo ainda o varejo ele muda muito. Uhum. Então, você pode estar lá ligado, mas depois não está ligado mais ao varejo, né? E a intenção é justamente fortalecer esse setor. Então, de coordenação para cima, ter pelo menos 5 anos, né, dentro do varejo, e entrar em contato pelas nossas redes sociais ou pelo nosso site, né,
mulheresdovarejo.com.br, ou pelas nossas redes sociais, ou pelo meu também, Sandra Takata, no LinkedIn, no Instagram. E a gente faz uma entrevista para saber e fazer parte do ecossistema. Então, hoje são varejistas, são empresas que fazem e que oferecem soluções, são empresas de pesquisa, tudo que está ligado, e até as indústrias que estão lá também, porque elas acabam fazendo parte do ecossistema. Estão todos interligados. Todos interligados. E o trabalho é muito bonito, né? Você acompanha de perto. Sim, é um xodó, é um orgulho, sabe? Você promover, todas nós somos voluntárias. Eu estou como presidente, mas todas somos voluntárias. Há uns 2 anos e um pouco para cá, nós nos tornamos instituto, né? Então, hoje nós temos uma empresa, CNPJ, porque realmente o grupo, ele cresceu muito, né? Ele tem uma reputação a zelar, então é um orgulho estar fazendo parte dessa jornada. Muito bem, parabéns, viu, pelo trabalho desenvolvido. Obrigada, lá. Lígia. Sam, obrigada pela entrevista, obrigada por todas essas informações tão preciosas que você trouxe aqui pra gente. Espero que possa inspirar muitas mulheres que estão nos assistindo e os homens também, né? É isso aí, é isso. A gente usa a hashtag Unidos para Transformar, porque a gente não está para concorrer, a gente está para fazer uma mudança de transformação na sociedade em si. Muito bom. Sam, obrigada a você também pela sua audiência. Até o próximo episódio.